Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira, 24 de fevereiro da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. O delegado Valdir comunica a todos na casa de Jeremias que a arma que matou o Dr. Fausto é a que ele guarda na casa dele e que as impressões digitais encontradas naquela arma são de uma pessoa só. Deve ser as suas, né, seu Jeremias? Jeremias fica sério olhando para Valdir. Otávio pergunta se isso incrimina Jeremias. Pelo menos complica muito a vida dele. Ele passa a ser o nosso primeiro grande suspeito. Judite se mete na conversa defendendo Jeremias, dizendo que ele não matou o Dr. Fausto. Nós ainda não estamos acusando ninguém, dona Judite. Fique tranquila. Jeremias mente e diz que ele não enxerga mais direito para acertar uma distância como aquela. Valdir pergunta: que distância que o senhor está falando, seu Jeremias? Jeremias, todo desconfiado, diz: como? E Valdir pergunta se ele calcula a distância que a arma levou para matar o Dr. Fausto. Não calculo e nem faço ideia, mas se fosse para atirar de perto, por que usar uma arma como aquela, hã? Valdir pede permissão para Jeremias para ele tirar as impressões digitais de todos que estão lá. Rafaela pergunta: para que isso? E Jeremias diz: pra que isso, se só tinha as minhas impressões digitais naquela arma? Valdir diz que na arma só tinha impressões dele, mas no estojo havia mais impressões digitais. Luana pergunta para Bruno se ele não tem um pedaço de chão que ele não queira e que não seja tão importante para ele. Por que você está fazendo essa pergunta, Luana? Ela pergunta se ele tem. Não, Luana, todas as terras que eu tenho tem boi pastando em cima. Mas não tem nenhum pedaço de chão que não tenha boi? Bruno diz que não, e tem gente que fala que se ele pudesse ele colocava boi até no jardim da casa. Luana diz que quando ele estava perdido lá no meio do mato, ele não tinha nenhum pedaço de bife para comer. Bruno diz que é por isso que ele está querendo mudar de vida. Tô começando a dar os bois da minha mulher para eu poder viver sossegado com você. Luana pergunta se ele dando boi para ela, se não vai sobrar terra. Bruno já sabe do que Luana está falando e diz talvez ele até daria algum pedaço de terra para os amiguinhos dela. Leia mostra para Ralph a foto da área da fazenda que Bruno deu para ela com 25 mil cabeças de boi. Ralph pergunta para Leia se Bruno melhorou a mesada dela. Leia diz que ela não tem mais mesada. Ele disse que a minha mesada eu vou tirar dos meus bois se eu souber cuidar deles. Ralph pergunta se ela sabe cuidar de boi. Ela diz não, mas nós vamos aprender, não vamos? Ralph pergunta se ela por acaso está querendo que ele vire um peão de boiadeiro. Ela diz que se ele quiser continuar vivendo com ela. Marcos conta para Lia que ele está revoltado pelo pai dele ter dado uma fazenda para a mãe deles, cheia de boi. Lia toma as dores da mãe e diz para eles deixarem ela levar os bois dela em paz. Eu não tô aqui para julgar ninguém, até porque o papai tá lá dormindo com a Luana. Leia diz para Ralph que Bruno falou para ela que boi eles vendem e repõem no pasto. Se vende e não repõe, o pasto acaba vazio. Ralph diz que leva tempo para acabar com 25 mil cabeças de gado. Leia diz para juntar também Ralph. Ralph diz: tudo bem, eu entendi esse recado do rei do gado. Pode deixar que eu vou dobrar essa boiada que ele te deixou. Rafaela entra no quarto dela e dá de cara com Marcos na janela. Ele pergunta se ele pula para dentro ou sai correndo. Ela diz que ele é doido. Os dois falam ao mesmo tempo. Por que você não me atendeu, hein? E de novo eles falam: não te atendi? Os dois se beijam. Marcos explica para Rafaela que ele pensou que era a mãe dele, por isso que ele falou aquele monte de besteira. Jeremias coloca as mãos para que peguem as impressões digitais dele. Marcos e Rafaela fazem amor no meio do cafezal de Jeremias. Valdir pede para que chamem Rafaela. Judite diz que ela já vai. Ela bate na porta do quarto de Rafaela chamando por ela. Judite confessa para Jeremias que Rafaela não está no quarto. Jeremias arromba a porta do quarto de Rafaela irritado e vê que ela não está lá. Otávio diz para Jeremias que Rafaela só pode ter fugido pela janela. Jeremias diz: vamos atrás dela. Bruno diz para Lia deixar o Marcos em paz. Ele foi lá para o sul de Minas para trazer aquela moça de volta. Júlia chama Marcos de maluco, dizendo que ele saiu às 4 da manhã.
Lia, com tom de ironia, diz que depois que o pai deles deram a fazenda para a mãe deles, vale tudo lá agora. Luana percebe o tom de ironia de Lia. Bruno não fica por baixo e diz: até deixar você casar com aquele violeirinho se for sua vontade. E as 10.000 cabeças de boi que o senhor está exigindo dele, pai? Isso foi em outros tempos, minha filha. Agora eu tô dando 10.000 cabeças de dote para ele te levar. Lia pergunta sobre quais condições ele faria isso. Bruno diz sobre as condições que ela goste de verdade do violeiro, porque você sabe o que você está fazendo. Lia diz que ela já entendeu. Bruno sorri para ela e Júlia pergunta o que ele andou comendo naquele mato. Lia sorri. Otávio vê o carro de Marcos e fica na frente para que Marcos não passe. Só que Rafaela e Marcos estão se beijando. O carro se aproxima. Rafaela vê Otávio e diz para Marcos: cuidado! Marcos tenta desviar, mas ele acaba batendo em Otávio, que cai. Otávio fica se tremendo. Otávio se levanta e diz: filho de uma... Todos ficam perguntando para Otávio o que aconteceu quando ele chega mancando em casa. Otávio diz que Marcos jogou o carro em cima dele. O maledito quase me matou. Pelo visto, a senhorita Rafaela resolveu fugir do que permitir que a gente tirasse as impressões digitais dela. Isso vai acabar complicando a situação dela. Otávio pergunta se a do Marcos não. Valdir diz também: eu acredito que ele seja capaz de manejar aquela arma. Aquele maledito veio buscar ela aqui debaixo do nosso nariz. Marcos e Rafaela param no meio da estrada. Ele diz: será que aconteceu alguma coisa com aquele carinha? Ela grita: você é maluco? Marcos fica atordoado e Rafaela abraça ele. Marcos pergunta o que eles fazem agora. Rafaela diz que ela tem que voltar. Você tá brincando comigo? Não tô brincando não, eu tenho que voltar, senão vão pensar que eu fugi porque não quero que tirem as minhas impressões digitais. Marcos pergunta do que ela está falando. Rafaela não fala nada. Jeremias diz para Valdir que ele é testemunha que Marcos invadiu a propriedade dele e não é a primeira vez. Bom, eu não cheguei a ver o carro, né? Otávio diz: mas eu vi, ele jogou o carro em cima de mim, quase me matou, maledito. Bom, felizmente, sendo um atropelamento, o senhor não se machucou tanto assim. Por sorte, seu delegado, só por isso. Jeremias diz que a história está se repetindo. O senhor não vai precisar ir atrás de mim, Marcos diz, nem de mim. Otávio diz: o que esse cara tá fazendo aqui? Jeremias diz: você tem topete demais, né? Marcos diz: não, é medo de menos e você toma mais cuidado quando for atravessar a rua. E ainda é debochado. Jeremias diz: maledito. Rafaela pergunta para Valdir se ele vai querer tirar as impressões digitais dela. Marcos diz para ele tirar as dele também porque ele faz questão. A senhorita fez muito bem em ter voltado. Eu não tenho nada a temer, nada. Mas você é atrevido demais, hein, Marcos Mezenga? É a mistura ruim dos Berginazzi com o sangue nobre dos Mezenga. E você, Rafaela, cada dia mais perde a minha confiança. Ela diz que insiste em afirmar que ela é sobrinha neta dele. Isso não tem a menor importância, você vai embora comigo. Ah, vai, é? Então eu vou fazer do Tavinho meu único herdeiro. Rafaela fica olhando para ele. Bruno diz para Aparício que ele mandou chamar ele lá porque ele quer ter uma conversa franca com ele. Aparício diz: sim, senhor. A minha filha já deve ter lhe falado, né? Falei sim, pai, viemos conversando no caminho. Pois bem, parece que você gosta mesmo da minha filha. Aparício diz que gosta sim. É verdade que você vem aplicando tudo que você ganha com a sua viola em boi? É verdade sim, eu posso até lhe provar isso. É verdade sim, pai. Eu mesma vi os certificados dos bois que ele está comprando da engorda. Eu conheço isso, minha filha. Eu estou fornecendo boi magro para essa empresa. Eu fico satisfeito, Aparício, de saber que você tem cabeça para saber o que faz com o dinheiro que ganha. É que eu não pretendo passar o resto da minha vida cantando, seu Bruno. Isso é muito bom porque eu quero lhe fazer uma outra proposta. Aparício diz que ele pode falar. Você se casando com a minha filha, eu vou dar para vocês uma das minhas fazendas para vocês tomarem conta. Os dois se olham e Bruno diz com 10.000 cabeças de boi em cima. O que estava lhe cobrando para você casar com ela é o que eu estou lhe dando agora para você e para ela.
O senhor não precisa fazer isso para eu casar com a sua filha. Eu tô sabendo, é por isso que eu tô fazendo. Aparício pergunta se ele não precisa largar a viola dele. Bruno diz que um homem trabalhador sempre arruma tempo para tudo. Bom, então quando é que a gente casa? Bruno diz que vai depender deles escolherem. Os dois ficam felizes. Ralph comunica a Suzane que ele está deixando ela e agora é para valer. Ela diz que ele está brincando, né? Não, eu estou em outra. Eu gostaria que você me devolvesse a chave do apartamento e se mandasse daqui numa boa. Suzane diz numa boa? É, Suzane, não tem mais lugar para você na minha vida. Eu sinto muito, me dá a chave. Tudo bem, eu vou lhe dar a sua chave. Suzane pega uma arma na bolsa dela e aponta para Ralph dizendo que ela avisou para ele que ela não sabia dividir as coisas dela. O que é isso, Suzane? Pare com isso, guarda essa arma, ficou maluca? Eu sou maluca, você não percebeu? Nunca ninguém me jogou fora desse jeito, ninguém. Ralph atende o telefone que estava tocando e diz que tem uma mulher apontando a arma para ele. E o nome dela é Suzane, ela é a mulher de um grande empresário, Orestes Turgado. Ela quer me matar, avisa a polícia. Leia fica sem saber o que fazer. Ele diz, agora tira. Ela desiste de matar ele e fica chorando. Ralph fica olhando para ela. Leia, preocupada, diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não suporto ver uma mezenga dentro da minha casa, ainda mais quando ela entra pela janela. Se o senhor não odiasse tanto os mezengas, eu entrava pela porta. Você não nega a tua raça maledita, e nem o senhor a sua. Rafaela se mete e diz que essa discussão não vai levar a nada. Eu acho que esse sujeitinho já deveria ter ido embora. Você fica na sua porque você não é nem Berdinazzi nem mezenga. Jeremias manda Marcos calar a boca porque Otávio é filho do amigo dele, Olegário. Marcos manda ele então ficar com ele porque ele está indo embora com a Rafaela. Ah, vai, é. Rafaela, a decisão é sua. Ela fica pensando. Rafaela toma a decisão de ficar e Marcos vai embora. Ela volta e diz para Jeremias, pronto, acabou. Acabou mesmo, Rafaela, acabou. O senhor não disse que eu tinha que escolher? Escolhi, ele não vai mais voltar. Eu sou uma Berdinazzi, eu tenho que honrar o ódio dessa família, né? Jeremias fica feliz por Rafaela ter obedecido ele. Marcos fica falando dentro do carro sozinho, dizendo que Rafaela poderia ter vindo com ele, mas ela estava preocupada com a grana do tio maledito. Mas que segurança eu teria com ele? Ele não fala nada, eu só sei que eu não vou passar mais fome na minha vida. Ralph conta para Leia que ele já terminou com a Suzane e dessa vez é definitivo. Leia pergunta se Suzane estava mesmo ameaçando ele com o revólver. Ralph diz que ela estava, você não podia ter me ligado em melhor hora. Eu vou ficar te devendo. Rafaela diz para Jeremias que ela está disposta a embarcar com ele para provar que ela é uma Berdinazzi. Lia comunica a Marcos que ela vai se casar com Aparício.